E aí eu quero abordar mais a tua experiência como instrutor na escola da OTAN. Como você falou, né? Pô, lá na escola da OTAN a gente estuda o russo, a gente estuda o chinês. E para te perguntar, na ótica e na leitura da OTAN, a OTAN sabe que o russo pensa assim. Então aí quando a gente vê a OTAN se aproximando da Ucrânia, da Finlândia, ela sabe que o russo, como o russo pensa e qual remédio que o russo está disposto a dar. E aí, cara, como que a gente pode explanar aí, pela tua experiência, o outro lado, já que nós já falamos sobre a visão do russo, como o russo pensa. E a OTAN? O militar da OTAN, tá certo? Eu vou puxar a experiência do militar americano, do militar espanhol e muito francês e alemão com quem eu convivi. Tá? O militar da OTAN estuda o russo. Ele estuda os possíveis elementos, né? Não vamos chamar de inimigos, né? Porque não tem guerra declarada, não é inimigo, mas os possíveis oponentes ou elementos adversos ali que podem se interpor num combate, né? Ele estuda. Então o militar, ele sabe onde é que a coisa vai desaguar. O problema é que a decisão que está sendo tomada, que é tomada, não é tomada pelo componente militar. Essa decisão de entrar em combate ou de combater com tal intensidade, assim, não é uma decisão militar. É uma decisão política. Então, por favor, entendam. Tá certo? Nós temos aí uma divisão. Nós no Brasil chamamos de campos do poder. Campos do poder. Tá? São 4, 5, 6, depende da ótica que tá sendo, e da doutrina que está sendo usada para análise aí. Mas basicamente o campo militar, o campo econômico, o campo psicossocial, tá certo? Então são campos do poder. O campo militar sempre vai estar, sempre vai existir. Tá? Não importa a ótica que você analise. No componente militar, que está subordinado ao poder político, tá certo? Porque tudo está subordinado ao poder político. No campo militar, a decisão ou a indicação seja por uma conduta tal. No campo político pode ser diferente, tá certo? E hoje, as potências ocidentais, elas têm se caracterizado por ter fraca liderança política, tá certo? Olha, vou me abster aqui de comentar, daqui a pouco vai ter embaixada de um país aqui que vai criticar o programa do Glauber aqui. Então não vou dar nome aos bois, tá certo? Mas país A, B ou C, integrantes da OTAN, que você olha para a liderança política do país e você fala assim, poxa, já foi muito melhor, tá certo? Já foi gente mais bem preparada, já foi gente que sabia o que estava fazendo. Então falhas no nível político, tá? Não digo falha, mas assim, deficiências do nível político, de um modo geral, podem causar decisões precipitadas, equivocadas, erradas, tá bom? Eu acho que não entender que o russo vai conduzir esta guerra até onde ele quiser, até onde ele puder, para não permitir que o desenlace seja ter um país da OTAN como seu vizinho, tá certo? Quem não sabe disso, é porque não tem preocupação com a geopolítica, é porque não estudou o que devia ter estudado ou não está sendo assessorado com a intensidade que deveria estar sendo, tá bem? Então, sabendo disso, tem que haver certos cuidados. Até que ponto vale a pena prosseguir com o intento, tá certo? Onde pode ser conseguido um meio termo saudável? Poxa, chegamos às beiras de uma guerra nuclear na década de 60 com a crise dos mísseis de Cuba. Convenhamos, saímos dessa parada, tá certo? Saímos dessa parada. Então, saímos é modo de dizer, né? O mundo ocidental saiu dessa parada, que se virasse uma guerra nuclear, sei lá onde ia cair uma bomba, né? São Paulo, tá certo? Então, vamos dizer assim, saímos dessa parada. É possível sair desta parada que estamos vivendo? Sim, é possível. Tá certo? Vamos ver qual o nível de acordo que é possível de ser feito. Certamente não será a Ucrânia, será da OTAN. Certamente não será. Porque isso o russo não vai ceder de jeito nenhum. Mas há outras maneiras de se obter um meio termo? Acho que sim. Aí para isso tem os diplomatas, né? Temos várias maneiras de abordar o problema. Acho que é possível sim achar uma solução para a guerra, conseguir-se a paz ali, ainda que momentânea, nem que seja um armistício como tem hoje entre a Coreia do Sul e a Coreia do Norte, tá bem? Eu não sei se você sabe disso, não sei se você sabe disso. A Coreia do Sul está em guerra com a Coreia do Norte. Guerra? Guerra? Não é? Estão em guerra. Guerra declarada. Guerra de atirar, tal. Agora, não tem tiro na fronteira, mas não tem um tiro lá há mais de 50 anos. Eu falei, sim, não tem porque estão no armistício. Mas ao tratado de paz entre a Coreia do Sul democrata, a Coreia do Sul capitalista e a Coreia do Norte comunista, a Coreia do Norte socialista, o tratado de paz nunca foi firmado. Tá certo? Então é possível fazer algo assim, um arranjo assim, que mantenha ucranianos e russos, por exemplo, ainda que seja vivendo um armistício por décadas, e quem sabe daqui a 20 anos, 30 anos termos um tratado de paz, não sei.
Tá certo? Daqui a pouco, bicho, o mundo é interessante, né? Às vezes a ciência une o mundo, às vezes a pandemia une o mundo. Não foi assim? Na pandemia? Na pandemia não estavam os cientistas todos ali? Estavam nem aí se era chinês, se era... Então, podemos ter esse desenlace, a geopolítica pode levar para um outro caminho e temos uma solução do problema no médio prazo que resolva, que não se transforme isso numa guerra declarada com o uso de armamentos letais de intensidade máxima. Tal. Tá bom? Portanto, eu acho que sim, é possível chegar no meio termo que mantenha tal. Que não será a Ucrânia ser membro da OTAN. Tá? No meu ponto de vista, se isso acontecer é porque a Rússia mudou. Ela deixou de ser a Rússia, é um outro país, tá certo? Diferente, que eu não sei o que vai ser, não sei como vai funcionar isso. Tá? E tem um detalhe também, hein? Nós estamos caminhando para termos um mundo multipolar. Tá? Até pouco tempo atrás tinha uma dúvida se nós estaríamos passando de uma bipolaridade, que era a União Soviética, Estados Unidos representando o mundo ocidental, né? Para se nós íamos partir de uma bipolaridade Rússia, Estados Unidos, para uma bipolaridade China, Estados Unidos e a Rússia descendo de degrau, ou se nós vamos partir para uma multipolaridade, onde a Rússia se mantém como ator principal, entra a China como ator principal. Eu diria o seguinte, a gente está partindo para uma multipolaridade e não é por causa da Rússia, é por causa da Índia. É por causa da Índia. Bicho, a Índia, ela se tornou agora, tem poucos meses aí, é um fato histórico, ela se tornou o país mais populoso do mundo. Sim. Tá certo? O jogo econômico está mudando. Se você olhar a economia chinesa hoje, que todo mundo achava que ia ser o bambambam, papapá, a economia chinesa está capengando. Tá certo? Por várias razões. Você olha o mercado imobiliário da China, você olha o mercado de tudo da China, de tudo, até de insumos, de armamento, está tudo diminuindo de velocidade. A China deixou de crescer como crescia há 10 anos, há 20 anos atrás. A Índia não. E por que a Índia está explodindo agora? Porque a Índia não é um país comunista, tá certo? A Índia é um país de economia livre, tá bom? Onde o ocidental se sente mais à vontade para investir. Então, aquele investimento que o ocidental era obrigado a fazer na China, porque lá você tinha a produção do produto a preços baixíssimos, porque a mão de obra na China é quase que escrava, tá certo? Ela ganha uma merreca, ganha para viver, para comprar comida. Então você tinha lá, você joga o seu produto para ser fabricado na China, vai vir um insumo com uma qualidade que cada vez é melhor, por um preço baratíssimo. Então, quem fazia isso está deixando de jogar na China, porque não quer ficar dependendo de um governo que politicamente é comunista, que um governo é centralizador, que não é democrático e que pode mudar a regra do jogo a qualquer momento. Você investe lá $1 bilhão, aí o país muda a sua maneira de enxergar aquele ramo comercial e confisca todo o seu investimento. E aí? Vai fazer o quê? Então, eles estão mudando o investimento do chinês para o indiano. Então, a tendência é a Índia ser não só o que ela já é hoje como o país mais populoso do mundo, como ela ser uma potência do nível da China, em termos econômicos, etc, etc. Então, no meu ponto de vista, aí eu estou analisando geopoliticamente a coisa, tá certo? Penso eu que o mundo está caminhando com cada vez mais convicção, para uma multipolaridade, onde nós vamos ter ali, jogando no primeiro time, tá certo? No primeiro grupo de embate ali, o americano, o chinês, que não é porque a economia está capengando agora que ele vai deixar de ser a potência que ele já quase é. Ele quase é a maior potência econômica do mundo, né? Dizem que daqui a 4, 5 anos está passando dos Estados Unidos. Tá? Ele vai diminuir o ritmo e vai demorar mais para alcançar, mas vai alcançar. E o indiano, que vai vir galopando. Tá certo? Então, acho eu que o mundo vai ser multipolar. Aí o russo vai para onde? O russo, meu amigo, infelizmente, tá certo? Ele tem suas dificuldades, tá certo? Ele não produz o alimento que ele precisa, tá? Ele depende de certos canais de ligação que passam hoje por países conturbados para poder levar o que ele produz para o resto do mundo, tá? Por onde vai o gás da Rússia que alimenta a Europa? Por onde passa? Sempre tem um gargalo, um buraco lá que está em guerra, tá certo? Ou que pode afetar o gasoduto, que pode interromper a produção, tá? Então o russo ele tem dificuldade de exportação, ele tem o Mar do Norte todo fechado, ele não tem saída para o mar. O russo, a marinha dele sai para o mar ali pela Ucrânia, por incrível que pareça, via Mediterrâneo, tá certo? Ou o Canal de Suez, para poder descer ali e ter acesso a águas quentes. Porque no inverno, todo o imenso litoral russo voltado ali para o Polo Norte, vamos dizer assim, ele fica congelado, não navega nada ali. Então, ele tem dificuldade com essa maritimidade dele, que é extremamente complicada, tá certo? Então, para mim, o russo ele vai diminuir, ele vai passar para um segundo nível, e nós vamos ter aí um embate de 3 gigantes ali, que vai ser, no meu entender, daqui a 10 anos, 15 anos, talvez a Índia vai levar para dar o galope dela, mas eu acho que nós vamos caminhar para Estados Unidos, China e Índia. Tá certo? E o russo sabe disso. Sabe disso. E a OTAN também,
Por favor, conclua. Não, ele sabe disso. E tem um detalhezinho, tá certo? Bicho, a guerra da Ucrânia tem um cara que está olhando para a guerra da Ucrânia com um olho muito atento. É o chinês. Por que o chinês? Porque o chinês tem um problema parecido para resolver. Não que esse problema do chinês seja o seu celeiro, produtor de alimentos, ou que seja um país essencial, um território essencial para passar o gasoduto. Não. Ou acesso ao mar. Não. O chinês está de olho em Taiwan. Tá certo? Em Taiwan. E por que o chinês está de olho em Taiwan? Porque quando houve a revolução na China, tá certo? E a China se tornou comunista, toda a elite que estava no poder na China fugiu para Taiwan. Se refugiou na ilha. Na época, a China não tinha poder naval suficiente para que a Revolução Chinesa fosse até Taiwan para liquidar a fatura, tá certo? Para exterminar a liderança chinesa antiga. Então ficou Taiwan, tá certo? Isolado pelo mar ali, e a China continental, né? Ansiosa para botar a mão em Taiwan. Seja por vingança, porque ali estavam os que estavam no poder e se refugiaram, seja porque geopoliticamente dominar aquela ilha, que é Taiwan, também é importante. Ela é um trampolim para você chegar em Japão e outros elementos da área ali. Então, a China está de olho em Taiwan. E por que a China hoje não tem liberdade de ação? Tá? Tinha um geopolítico antigo chamado Joffre, que ele dizia que tinha um tal componente K. Joffre fez uma fórmula geopolítica interessante, onde ele botava lá para saber, para definir se o país iria ter poder de combate, tal, para ele poder fazer o que o país queria. Ele tinha um componente importante que ele chamava de K. É o K do Joffre, né? Nós que somos militares, a gente estuda isso nas escolas militares. Então, o K é a liberdade de ação. Tá certo? Às vezes você pode ter uma marinha foda, pode ter um exército cheio de poder, pode ter bomba, até bomba nuclear. Agora, bicho, você tem liberdade de ação para usar isso? E onde você encontra os limites disso? Encontra em um monte de lugares. Em oponentes poderosos, que se você usar, você vai ser retaliado. Tá certo? Você encontra de várias maneiras, na sua própria população. Será que a minha população vai aceitar que eu faça isto aqui? Então, o K, a liberdade de ação dele vai ser... reduzido. Lógico, vai reduzir, vai se tornar um número ali que vai inviabilizar a manobra dele. Então, a China hoje não tem liberdade de ação para fazer um ataque a Taiwan. Por quê? Porque ao longo de décadas, o americano se comprometeu com Taiwan. Tá certo? Tanto é que durante muito tempo, para o americano, inclusive na ONU, a China para o americano era Taiwan. Tá certo? Então, no começo ali da Guerra Fria, quando o americano falava do governo chinês, a China continental para o americano era zero, não tinha nem voz. Tá certo? Depois isso muda. Aí o americano vai reconhecer a China continental e vai descartar Taiwan como sendo chinês. Mas, lembra que eu falei que o 02 do meu curso foi um cara de Taiwan? O governo americano continua prestigiando Taiwan, chamando os militares de Taiwan para fazer curso nos Estados Unidos, tal. Então, continua prestigiado. Mas hoje a China não ataca Taiwan porque Taiwan representa, é como se fosse um Estado americano para esse fim. E o americano deixa bem claro, se houver um ataque a Taiwan, vai ser como se tivesse atacado o Havaí. O último que atacou o Havaí, quem foi? Foi o japonês na Segunda Guerra Mundial. O que aconteceu? Aconteceu a Guerra do Pacífico, a Segunda Guerra Mundial, e o Japão tomou 2 bombas atômicas. Tá certo? Então, por isso que a China não tem liberdade de ação. Tá certo? Ela pode ganhar liberdade de ação, em algum momento pode. Tá bem? Lideranças fracas podem dar essa liberdade de ação no mundo ocidental. Estamos vivendo essa crise, talvez, de liderança. Não estou dizendo país A ou B aqui, mas de um modo geral. Lideranças fracas. E uma coisa que pode dar liberdade de ação para o chinês fazer seria a conivência ocidental com um eventual sucesso da Rússia na guerra da Ucrânia. Então, se a Rússia continuar a guerra da Ucrânia e ganhar a guerra, tá certo? Chegando com as suas tropas na capital, depondo o governante, colocando um governante próprio lá, que caracterize um governo totalmente alinhado com a Rússia, tá certo? E que feche as portas para o mundo ocidental. Se isso acontecer, a China do outro lado vai falar assim: opa, também quero. Também quero. Tá certo? Se vocês deixaram e aceitaram e tá de boa porque a Rússia conseguiu resolver aquele pepino que ela tinha lá do lado, eu também tenho um pepino aqui. Vou fazer também e ninguém vai reagir, porque não reagiram para eles. Tá certo? Quero o mesmo tratamento. Então... E eu ia te questionar exatamente isso, porque se por um lado o russo não admite a Ucrânia ficar na OTAN, por outro lado, a OTAN também não pode admitir a vitória russa dos moldes que o russo deseja, porque ela perde força
e arruma um problema com a China também lá na frente. Aí você vê que não é um negócio, a decisão não é um negócio simples. Tem muito fator aí, cara. Tem muito, da mesma maneira que a Rússia não vai, que a Rússia não vai desistir nunca de impedir que a Ucrânia seja um país da OTAN, o Ocidente também não vai desistir, ou não deveria desistir, de impedir que a Rússia tenha um ganho total nesse conflito. Tá certo? Porque vai ser como se estivesse liberando para que o chinês também possa fazer a mesma coisa do outro lado. Sim. Entendeu? Mas a OTAN já sabia disso? Por Claro. que tal? Aí eu entendi, você não quer citar nome de país, mas acho que todo mundo já consegue entender quem está acompanhando essa fala, né?